Desde os primeiros séculos da humanidade, existe uma pergunta que não desaparece. Ela atravessa impérios, culturas, filosofias, religiões e ainda hoje continua sendo feita. Uma pergunta que ecoa tanto nas universidades modernas quanto nos corações aflitos que buscam sentido. Quem é Jesus de Nazaré? Para alguns, ele foi apenas um mestre sábio. Para outros, um revolucionário que desafiou o poder religioso e político da sua época. Há ainda quem o veja apenas como um profeta, alguém que falou coisas belas, mas que foi tragicamente executado. E, no entanto, a Bíblia declara algo que vai muito além dessas interpretações humanas. Jesus não foi apenas um homem, ele é Deus revelado em carne. Essa afirmação é o coração da fé cristã. É tão poderosa e tão radical que dividiu a história em duas partes, antes e depois dele. Pense nisso, nenhum outro personagem, nenhum outro líder, nenhum outro pensador conseguiu marcar o tempo dessa maneira. O calendário que o mundo inteiro segue até hoje se organiza em torno da vida de Jesus. Isso não é coincidência. É a marca de alguém que é muito mais do que um ser humano comum. Mas por que essa verdade é tão central? Porque se Jesus for apenas um homem, então suas palavras podem ser comparadas às de Sócrates, Buda ou Gandhi. Seriam inspirações bonitas, mas limitadas. Porém, se Jesus for realmente Deus, então cada frase, cada gesto, cada promessa dele carrega peso eterno. Não estamos diante apenas de conselhos de sabedoria, mas da voz do Criador falando diretamente conosco. Agora imagine comigo. Pense em alguém caminhando pelas ruas empoeiradas da Galileia, aparentemente como qualquer outro. Ele se assenta com pescadores, fala com mulheres desprezadas pela sociedade, toca em leprosos que ninguém queria sequer chegar perto. Sua aparência não era de um rei terreno, não tinha coroas de ouro, não usava mantos luxuosos. E ainda assim, onde quer que fosse, multidões o seguiam, porque algo nele era diferente. Suas palavras queimavam como fogo no coração. Seus gestos carregavam poder. Ele não apenas falava sobre Deus, ele falava como Deus. Essa é a grande questão. Jesus era apenas um homem extraordinário ou era Deus encarnado? E essa pergunta não é apenas histórica, filosófica ou teológica. Ela é pessoal, porque a resposta que damos a ela determina toda a nossa vida. Se Jesus for apenas um profeta, então podemos ouvir algumas de suas palavras e deixar de lado outras. Se ele for apenas um líder religioso, podemos respeitar suas ideias e ainda assim viver como quisermos. Mas se ele é Deus, então não há espaço para meio termo. Se ele é Deus, então ele é Senhor. E se ele é Senhor, nossa única resposta possível é nos render, adorá-lo e segui-lo. Ao longo da história, muitos tentaram ignorar essa verdade. Alguns tentaram reduzi-lo a um símbolo de bondade, outros o colocaram no mesmo nível de grandes mestres espirituais. Mas ainda assim, o testemunho da Bíblia continua ecoando com firmeza. Jesus não é apenas uma figura inspiradora. Ele é o Deus eterno que entrou no tempo. Ele é a palavra que se fez carne. E aqui está o ponto crucial. Se essa verdade for real, e nós cremos que ela é, então isso muda absolutamente tudo. Muda a forma como encaramos a dor, muda a forma como pensamos sobre a morte, muda a forma como enxergamos o propósito da nossa existência. Porque se Deus realmente entrou na nossa história na pessoa de Jesus, isso significa que ele não é um Deus distante, inacessível, indiferente. Ele é o Deus que se aproxima, que sente, que caminha conosco. É por isso que o mistério da identidade de Jesus continua sendo a questão central de todas as eras. Não é apenas mais um tema religioso. É a pergunta que define o destino de cada ser humano. Quem é Jesus para você?
Se há uma fonte confiável que pode nos revelar quem Jesus realmente é, essa fonte é a própria Escritura. Desde o início até o fim, a Bíblia aponta para ele. Cada página, cada profecia, cada narrativa é como uma peça de um grande mosaico que revela, pouco a pouco, a identidade daquele que viria ao mundo não apenas como um mestre, mas como o próprio Deus em forma humana. Muitos acreditam que a ideia de Jesus como Deus surgiu apenas no Novo Testamento, mas não é assim. O Antigo Testamento já estava cheio de sinais, profecias e vislumbres de quem ele seria. Isaías, séculos antes do nascimento de Cristo, declarou: "Um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz." Isaías 9:6. Perceba, Isaías não está descrevendo apenas um líder humano ou um governante terreno. Ele fala de um menino, um ser humano que nasceria, mas ao mesmo tempo o chama de Deus Forte e Pai da Eternidade. Como isso seria possível? A não ser que o próprio Deus se fizesse carne. Outro profeta, Miqueias, falou sobre o lugar do nascimento do Messias, Belém, mas acrescentou algo ainda mais profundo. De ti sairá aquele que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Miqueias 5:2. Em outras palavras, ele nasceria como homem, mas suas origens são eternas. Esses anúncios já preparavam o coração do povo para algo extraordinário. Quando chegamos ao Novo Testamento, essa revelação se torna ainda mais clara. João começa o seu evangelho com uma das declarações mais fortes de toda a Bíblia. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. João 1:14. Aqui não há margem para interpretações simbólicas. João afirma com todas as letras: o Verbo era Deus. E esse mesmo Verbo, que existia desde o princípio, se fez carne. Jesus não começou em Belém. Ele não teve sua origem no ventre de Maria. Ele sempre existiu. Ele é eterno. Ele é Deus que escolheu entrar na história humana. E não é só João quem testemunha isso. O apóstolo Paulo, em suas cartas, reforça essa verdade repetidas vezes. Em Colossenses 1:15-16, ele declara: "Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis. Tudo foi criado por meio dele e para ele." Veja o peso disso. Paulo não está dizendo que Jesus é apenas alguém que veio ensinar sobre Deus. Ele está dizendo que Jesus é o próprio Criador de todas as coisas. O universo inteiro existe por meio dele e para ele. E em Filipenses 2:6-7, Paulo descreve a humildade de Cristo. Sendo em forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Aqui, a grandeza da revelação se encontra com a profundidade do amor. Ele era Deus em essência, mas escolheu se esvaziar, assumir a nossa forma e habitar entre nós. Além disso, os próprios gestos de Jesus confirmam essa identidade. Quando ele perdoava pecados, os líderes religiosos se escandalizavam. "Quem pode perdoar pecados a não ser Deus?" Eles diziam, Marcos 2:7. E era exatamente esse o ponto. Jesus não apenas anunciava perdão em nome de Deus, ele perdoava como Deus. Quando acalmou a tempestade no mar da Galileia, os discípulos ficaram aterrorizados e perguntaram: "Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem?" Marcos 4:41. A resposta estava diante deles. Ele não era apenas um homem com autoridade, era o próprio Criador da natureza, o Senhor sobre todas as coisas.
E quando Lázaro já estava morto há 4 dias, Jesus disse: Lázaro, venha para fora. João 11:43. E a morte teve que obedecer à sua voz. Só Deus pode chamar um morto de volta à vida. As Escrituras, portanto, não deixam dúvidas. Desde os profetas antigos até os evangelistas e apóstolos, a mensagem é unânime. Jesus não é apenas um mestre da moral. Não é apenas um líder religioso ou um milagreiro. Ele é o Deus eterno, revelado em carne, que veio para nos salvar. E aqui está algo ainda mais impressionante. Esse mesmo Jesus que criou o universo e sustenta todas as coisas pelo poder da sua palavra, se importa conosco. Ele conhece o nosso nome, sabe as nossas dores e se aproxima de nós. A Bíblia não revela um Deus distante, mas um Deus presente. Não revela um Deus intocável, mas um Deus acessível. Quando entendemos isso, a nossa fé ganha um novo significado. Não estamos seguindo apenas as palavras de um sábio. Estamos seguindo o próprio Deus que se revelou em Cristo. Não estamos orando a um ser distante, mas ao Emanuel, o Deus conosco. Se Jesus realmente é Deus, e as Escrituras nos mostram isso de forma tão clara, então essa não é uma informação teórica, não é apenas uma curiosidade religiosa. Essa é uma verdade que muda absolutamente tudo. Porque se Ele é Deus, então o universo inteiro está sob seu comando. Se Ele é Deus, então nossa vida, nossos problemas, nossas esperanças e até mesmo a nossa eternidade estão em suas mãos. Olhe para os evangelhos. Cada encontro que Jesus teve com as pessoas foi um reflexo de sua divindade se manifestando em situações concretas. Ele não trouxe apenas palavras bonitas, ele trouxe transformação real. Pense no cego de nascença. Em João 9, um homem que nunca tinha visto a luz do sol, que vivia em escuridão desde o ventre materno, encontra Jesus. Com um simples toque e uma ordem, seus olhos se abrem. Isso não é apenas um milagre físico, é um sinal de quem Ele é, a luz do mundo, que abre olhos espirituais e traz clareza onde antes havia trevas. Pense na mulher samaritana em João 4, marginalizada, rejeitada pela sociedade, escondendo sua vergonha. Ela encontra Jesus junto ao poço e ouve dele algo que nenhum outro homem tinha dito. Eu lhe darei da água viva e quem beber dela nunca mais terá sede. Essa promessa só poderia vir de Deus. E naquela tarde, a vida daquela mulher foi transformada. Ela, que antes fugia das pessoas, se tornou mensageira da Boa Nova em sua cidade. E pense em Lázaro, 4 dias morto. O cheiro da decomposição já era forte, a morte já tinha vencido, ou assim parecia. Mas Jesus se aproxima, ora ao Pai, e com uma simples palavra chama Lázaro de volta à vida. Esse não foi apenas um ato de compaixão. Foi uma demonstração clara de que Ele é a ressurreição e a vida. Só Deus tem autoridade para dar ordens à morte. Esses encontros mostram algo profundo. Quando entendemos que Jesus é Deus, não vemos apenas um mestre inspirador. Vemos o Senhor da criação agindo com poder e amor. E isso muda a forma como olhamos para a nossa própria vida. Porque se Ele é Deus, então não há dor que Ele não possa consolar. Se Ele é Deus, então não há pecado que Ele não possa perdoar. Se Ele é Deus, então não há morte que Ele não possa vencer. Mas essa verdade também traz um confronto. Porque se Jesus é Deus, então Ele não pode ocupar apenas um espaço secundário em nossa vida. Não podemos tratá-lo como uma opção entre tantas. Ele não é apenas um mestre a quem recorremos de vez em quando. Ele é o centro, o Senhor, o Alfa e o Ômega. Reconhecer a divindade de Cristo é permitir que Ele governe nossas escolhas, nossos sonhos, nossos relacionamentos, nossa história. E aqui está o impacto mais profundo. Essa verdade nos liberta da ansiedade, porque sabemos que nossa vida está nas mãos do Criador.
nos liberta do medo da morte, porque Ele é a vida eterna. Nos liberta da culpa, porque como Deus, Ele tem autoridade para perdoar plenamente. Há uma frase de C.S. Lewis que traduz bem essa realidade. Ele disse: um homem que fosse apenas um homem e dissesse as coisas que Jesus disse não seria um grande mestre de moral. Ele seria um lunático ou o próprio diabo. Você precisa escolher. Ou esse homem era e é o Filho de Deus, ou então algo pior. Ou seja, não há espaço para neutralidade diante dessa verdade. Ou aceitamos que Ele é quem disse ser, Deus encarnado, ou o rejeitamos por completo. Mas o que não podemos fazer é reduzi-lo a apenas um mestre simpático ou um líder religioso, entre outros. E quando aceitamos essa verdade, algo poderoso acontece. Nossa vida começa a ser transformada. Não porque passamos a ter todas as respostas, não porque todos os problemas desaparecem, mas porque descobrimos que não estamos sozinhos. O Deus eterno caminha conosco. Essa é a essência do Evangelho. O Deus infinito escolheu se aproximar, habitar entre nós, viver a nossa dor, morrer a nossa morte e nos oferecer vida plena. Isso não é apenas informação, é transformação. Quando olhamos para tudo o que a Bíblia declara, quando vemos os sinais, as profecias e os testemunhos, fica claro: Jesus não é apenas um personagem histórico. Ele não é apenas um mestre moral. Ele é Deus feito carne. Mas essa revelação não é neutra. Ela exige uma resposta. Jesus sabia disso. Por isso, em Mateus 16, ele fez uma das perguntas mais importantes de toda a história. E vocês, quem dizem que eu sou? Não era apenas uma questão para os discípulos daquele tempo. É a pergunta que continua sendo feita a cada um de nós, hoje. Pedro respondeu com convicção: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa declaração não foi apenas uma frase bonita. Foi uma confissão que mudou sua vida para sempre. Pedro entendeu que seguir Jesus não era apenas admirar suas palavras, mas reconhecer sua identidade divina. E aqui está o ponto. Todos nós, em algum momento, precisamos responder a essa mesma pergunta. Quem é Jesus para você? Se ele for apenas um mestre, então podemos escolher seguir alguns de seus conselhos e ignorar outros. Se ele for apenas um profeta, podemos respeitar suas palavras, mas continuar vivendo da nossa própria maneira. Mas se ele for realmente Deus, então não temos outra escolha a não ser nos render completamente a ele. Essa é a decisão que divide águas. É a escolha entre continuar vivendo como se fôssemos senhores de nossa própria vida ou reconhecer que há um Senhor muito maior, diante de quem todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Filipenses 2, 10, 11. O desafio é que essa decisão nunca é apenas intelectual. Não se trata apenas de concordar com uma ideia teológica. Trata-se de entregar o coração, de permitir que Cristo assuma o centro da nossa vida. É abrir mão do controle e confiar que Ele sabe o que é melhor. E aqui, muitos hesitam, porque reconhecer Jesus como Deus significa abrir mão da ilusão de independência. Significa admitir que não somos donos de nós mesmos. É por isso que tantos resistem a essa verdade. É mais fácil reduzir Jesus a um mestre inspirador do que se render a Ele como Senhor. Mas a realidade é que ninguém fica indiferente diante dessa revelação. Quando Pilatos interrogou Jesus, ele tentou se manter neutro, lavando as mãos diante da multidão. Mas ao fazer isso, também tomou uma decisão. Porque diante de Cristo não existe neutralidade. Ou o reconhecemos como Deus e Senhor, ou o rejeitamos. O próprio Jesus disse: quem não é por mim é contra mim. Mateus 12:30. Palavras fortes. Não há meio termo.
Isso nos confronta, porque nos obriga a olhar para dentro de nós mesmos e perguntar: eu tenho vivido como se Jesus fosse apenas um detalhe ou como se ele fosse realmente o centro da minha vida? Essa escolha é urgente porque tem consequências eternas. Não se trata apenas de viver uma vida melhor aqui na Terra, com mais paz ou mais esperança. Trata-se do nosso destino eterno. Reconhecer Jesus como Deus e Senhor significa receber a vida que não acaba, a salvação que só Ele pode oferecer. E aqui está a boa notícia. Essa decisão está aberta a todos. Não importa o passado, não importa o tamanho dos erros, não importa quão distante alguém esteja. Jesus disse: aquele que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. João 6,37. A porta está aberta. O convite está feito. Mas a resposta precisa ser dada. O desafio é pessoal. Ninguém pode responder por você. Nem seus pais, nem sua igreja, nem sua cultura. É você quem precisa responder à pergunta de Jesus: quem você diz que eu sou? E essa resposta não é apenas uma frase que sai da boca. Ela se revela na forma como vivemos. Se Ele é Deus, então nossas decisões, nossos relacionamentos, nossos sonhos e até mesmo nossas lutas precisam estar debaixo da sua autoridade. Por isso, a grande questão diante dessa revelação não é apenas se você acredita intelectualmente que Jesus é Deus, mas se você permite que Ele seja o Senhor da sua vida. A maior revelação da Bíblia é também a mais pessoal de todas. Jesus, o Deus eterno, escolheu se aproximar de nós. Ele não ficou distante, observando de longe a nossa dor e o nosso sofrimento. Ele não permaneceu em sua glória intocável, indiferente ao destino da humanidade. Pelo contrário, ele desceu, ele se fez carne, ele habitou entre nós. Ele caminhou pelas nossas estradas empoeiradas, sentiu nossas dores, chorou as nossas lágrimas e enfrentou a morte que era nossa. Esse é o centro do Evangelho. O Deus eterno se fez homem para salvar homens eternamente perdidos. Jesus não veio apenas para ensinar, mas para resgatar. Ele não veio apenas para mostrar um caminho, Ele mesmo é o caminho. Ele não veio apenas para dar conselhos, Ele veio para dar vida. E isso muda tudo, porque significa que o Deus do universo não está distante, mas está aqui. Não é uma figura do passado, não é um mito ou uma lenda. Ele é o Deus vivo, presente, real, que continua transformando vidas até hoje. Pense na cruz. Ali, a maior revelação se une ao maior ato de amor. Jesus, sendo Deus, poderia ter chamado legiões de anjos para o livrar, mas Ele escolheu permanecer. Ele escolheu suportar a vergonha, a dor, os cravos, a coroa de espinhos, porque sabia que aquele sacrifício era a única forma de reconciliar-nos com o Pai. O infinito se deixou fincar no madeiro. O eterno se deixou esmagar pelo tempo. O Deus da vida se deixou vencer pela morte, para que a morte nunca mais tivesse a última palavra sobre nós. E 3 dias depois, Ele ressuscitou. E aqui está a confirmação definitiva. Jesus é Deus, porque só Deus tem poder para vencer a morte. Só Deus pode olhar para um túmulo fechado e transformá-lo em testemunho de vitória. Só Deus pode dizer: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. João 11:25. Essa verdade não é apenas teológica, é existencial. Ela toca cada aspecto da nossa vida. Se Jesus é Deus, então o nosso passado não nos define mais, porque Ele tem poder para perdoar todos os pecados. Se Jesus é Deus, então o nosso presente não é vazio, porque Ele caminha conosco a cada passo. Se Jesus é Deus, então o nosso futuro não é incerto, porque Ele já venceu a morte e nos garante vida eterna. Isso significa que não estamos sozinhos nas lutas.
Não estamos sem esperança diante das perdas. Não estamos à deriva em um mundo caótico. Temos um Senhor que é Deus e que prometeu estar conosco até o fim dos tempos. E talvez essa seja a parte mais transformadora dessa verdade. Jesus não veio apenas para provar sua identidade. Ele veio para nos convidar a participar dessa nova vida. A Bíblia diz em João 1:12, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Ou seja, quando reconhecemos Jesus como Deus e o recebemos em nossa vida, algo extraordinário acontece. Deixamos de ser apenas criaturas e nos tornamos filhos. O Deus infinito se torna nosso Pai. O Senhor da criação se torna nosso Salvador pessoal. Mas lembre-se, essa não é apenas uma verdade para ser admirada, é uma verdade para ser vivida. Não basta apenas acreditar que Jesus é Deus. É preciso deixar que essa revelação transforme a forma como pensamos, sentimos e vivemos. É preciso entregar o coração, render a vida, confiar plenamente nele. E aqui está o convite final. Jesus não veio para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. João 3:17. Essa é a mensagem mais importante que alguém pode ouvir. Porque diante dessa verdade, cada pessoa tem uma escolha a fazer. Você pode continuar vivendo como se Jesus fosse apenas um personagem distante, um mestre do passado. Ou você pode reconhecer que Ele é Deus, abrir o coração e permitir que Ele transforme sua vida. A decisão é sua, mas saiba de uma coisa, essa é a decisão mais importante que você vai tomar em toda a sua existência. Porque tudo o que está em jogo não é apenas esta vida, mas a eternidade. E eu termino lembrando você de algo simples, mas poderoso. Se Jesus é Deus, e Ele é, então não existe lugar tão escuro que Ele não possa iluminar. Não existe ferida tão profunda que Ele não possa curar. Não existe vida tão quebrada que Ele não possa restaurar. Essa é a verdade que transforma vidas. Essa é a verdade que pode transformar a sua vida hoje.